declaramos sobre esse tempo uma visão clara. E é impressionante como as coisas estão ficando mais claras esses tempos. Inclusive, não tem como mais se esconder o bom ou o mal. Eu tenho dito, é uma época de polarização. É aquilo que a Bíblia chama de a consumação dos séculos, onde os cabritos e as ovelhas serão separadas, o joio e o trigo, os bons peixes dos peixes ruins, daquela parábola de Jesus de Mateus 13, enfim, aquilo que é bom se tornará melhor e aquilo que é mal se tornará bem pior. Estamos vivendo esse tempo de muita claridade, uma luz nos nasceu e os reis caminharão para ela. Fato, as trevas ficarão mais intensas e a luz muito mais forte. É o nosso Armagedon final, é essa guerra pelo controle e o domínio das nações. As nações estão sob júdice numa batalha para ver se elas se tornarão nações ovelhas ou nações cabritas. O texto de Mateus 25 fala que ele reuniu as nações e disse aquelas que estavam à sua direita e à sua esquerda. Então nós estamos vivendo esse tempo de visão perfeita, onde a clareza, a percepção e o discernimento estão sendo aguçados. Esse é um tempo muito especial para afiar o seu machado, para alinhar a sua visão. A Bíblia diz, Deus fala à igreja de Laodiceia: compres de mim colírios para ver. É um tempo para perceber, discernir, reconhecer, é um tempo para enxergar. Mas às vezes nossos olhos estão cheios de muitos embustes, estamos com óculos que falsificam a visão, que nos dão uma visão distorcida da realidade, ou óculos quebrados. Eu digo, se você tem catarro nos seus óculos, tudo é catarrento para você, né? A verdade é que nós precisamos limpar nossas lentes, amplificar nossa visão, perceber as coisas do olhar, da perspectiva do céu. Estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus, e desde semanas atrás estamos falando de uma nova visão para uma nova década. Estamos planejando não um ano, estamos planejando 10 anos à frente. Faça o mural do seu futuro, coloque o que você pretende, onde você quer chegar, quem você quer alcançar, qual será o seu impacto no mundo, como você vai fazer ou não a diferença nesse tempo. Você subestima o que você pode fazer em 10 anos e superestima o que pode fazer em um ano. Planeje a sua próxima década. Serão 10 anos exponenciais, serão 10 anos extraordinários. Será um tempo muito especial de Deus para cada um que escolheu certo, que resolveu colocar Deus como centro das suas atenções. Eu quero realmente dizer que no próximo domingo eu vou lançar inclusive a campanha do nosso Profetizando 2021. Já temos uma perspectiva, até o final do mês de novembro nós vamos estar com essa máxima. Pastor Cláudio Duarte está marcado para vir daqui a 2 semanas. Pastor Jeremias iria estar hoje, mas ele pegou Covid, está tudo bem com ele, graças a Deus. Mas ele vai voltar ainda, vai estar conosco. E depois desse período nós vamos ter a conferência global no final do mês de novembro. Quero dizer a você que nós vamos poder, por causa disso, só 500 vagas presenciais e o resto vai ser online. Dessas 500 vagas, 100 pessoas já são convidadas, fora os pastores da comunidade das nações. O presencial, na hora que a gente abrir, já vai fechar. Então, a gente vai avisar quando é que vai acontecer isso. Serão 500 vagas somente, por conta disso tudo que a gente está vivendo. Então a gente vai fazer um evento online também para o Brasil e para as nações. Muita gente já está confirmada, tem gente que já mandou vídeo, o Bill Johnson já mandou vídeo para nós, e teremos também vídeos que serão ao vivo, pessoas que estarão ministrando online para nós todo o tempo. Então, o pastor Jeremias Pereira não veio, mas quem veio essa noite é Rodolfo Abrantes. Receba-o com a salva de palmas. Boa noite, a paz. Obrigado.
Trouxe minha torcida. Quem tem torcida tem tudo, né? Estou muito feliz de estar aqui. Obrigado, Bispo, pelo convite mais uma vez. Eu confesso que quando eu virei ali a esquina e dei de cara com a comunidade, meu coração queimou diferente. Esse dia hoje foi todo especial para mim. Desde que fechou tudo na quarentena, eu não pisava em Brasília. Fiz uma surpresa para minha mãe hoje, apareci de surpresa lá na casa dela. E só de ver o rostinho dela de novo depois de tantos meses. Enfim, meu dia hoje eu estou nas nuvens. E eu acho que esse é o melhor estado de espírito para a gente falar de Jesus. Amém? Porque ninguém nos deixa melhor do que Ele, não tem experiência melhor do que um encontro com Ele. Eu me sinto honrado de poder estar aqui. Confesso, pressionado, que tema é esse? Visão perfeita. O que é que o cara ministra sobre uma visão perfeita, né, cara? Tipo, meu irmão, não pode errar, cara. Você está lascado. Vai com calma, vai com cuidado. Mas eu estou confortável porque é da Bíblia que a gente vai falar e essa é a visão perfeita. Amém? Antes de entrar na palavra, eu trouxe minhas camisetas. Deixa eu falar delas agora, porque senão eu esqueço. Eu tenho o dia que será para sempre. Essa malha é a melhor malha do mundo. Não é aquelas camisas. Aí, meu amigo, me ajude. Obrigado. Olha só que coisa linda. Vira atrás, deixa o pessoal ver a arte que tem atrás. Olha só que legal. Essa malha. Eu já devo ter usado todos os meus argumentos como vendedor de camisetas aqui das outras vezes. Mas só quero saber se você está ligado. Você sabia que essa malha foi aquela que Israel saiu do Egito e por 40 anos não envelheceu? Vocês estão sabendo, você já sabe. Quem já tem a camiseta já sabe, comprovou. Essa camisa, ela é de Harvard e ela é certificada pela Anvisa, OMS, e é mais eficaz do que ivermectina. Essa daqui é um presente para o futuro, a camisa nova. Me ajuda aqui, meu amigo, me ajuda. Olha que coisa linda, tem uma arte no peito, uma arte nas costas. Essa camisa, eu já falei, mas não custa repetir. Ela resolve inúmeros problemas e um deles é você poder ir fazer alguma coisa na rua e você está sem camisa. Aí você põe essa camisa, está resolvido o seu problema. Essa camisa, não sei se você sabe, ela emagrece. É só você comprar um tamanho maior do que o seu, você vai ficar completamente loose dentro da camisa. Ou ela pode ser profética, você compra um tamanho menor, você fala, mas eu não tenho camisa M. Compre e terás. E deixa eu ver o que mais que eu posso falar dessa camisa. Bom, minha esposa falou essa. Quantas irmãs têm o sonho de casar um dia? Aqui, levante sua mão. Receba a bênção, minha irmã. Se não quer receber a bênção, não levanta a mão. Você compra esta camisa e quando você casar, você diga que comprou um presente para o futuro. Eita glória! Pronto. Cheio. Falando sério, essas camisas são uma forma de você nos enviar para a próxima cidade. Amém? É uma forma de levantar recursos. Eu e minha esposa somos missionários em tempo integral no ministério. E essa camisa, além de te deixar muito lindo, vai fazer com que você seja uma bênção na minha vida mais do que você já é. Amém? Deixa Deus te usar lá no final. Pronto. Glória a Deus, que bom. Acho que eu nasci para isso. Irmãos, eu tenho uma palavra que Deus colocou no meu coração. E eu vim com o meu telefone porque eu não enxergo direito. Dá para ler daí, não dá? Dá. Eu sei que dá. É para quem passa correndo, veja a profecia que está escrita aqui. Eu não sei você, mas eu me senti resetado nesse tempo de quarentena. Eu não sou de ficar reclamando muito das coisas. Existem coisas que você faz melhor num dia de chuva. Uma delas não é ficar reclamando que não tem sol. Aproveite o dia de chuva para fazer coisas que no dia de chuva é melhor. Essa pandemia não pegou Deus de surpresa. Amém? Você sabia que Deus não foi pego de surpresa? Eu me lembro, só recapitulando um pouquinho desse ano, eu me lembro daquela euforia na igreja brasileira a respeito do Descende, desse ajuntamento que mobilizou a nossa nação e muitas nações.
Eu não sei se vocês sabem, mas o Descend, ele se chamava The Call antes. Quantos sabiam disso? Que se chamava The Call. Ok, um homem chamado Lou Engle liderava esse movimento a respeito de consagração e oração. Muitos jovens se reuniam na frente do Capitólio nos Estados Unidos para orar e se consagrar a Deus. Muitos faziam votos de Nazireu. E eu não conheço muito bem o que moveu esse homem, mas eu sei que foi Deus, para que ele entregasse o Decol para uma nova liderança, e ele se chamava Descend, e ele não ia mais ser a respeito de um movimento de oração e consagração, mas ia ser a respeito de um movimento de envio, de missões. Esse evento aconteceu no Brasil, todo mundo levantou o sapato para cima e falou, nós vamos para as nações, e não deu 2 fins de semana depois disso, tudo parou, tudo fechou. E é interessante, porque às vezes você pode ficar pensando, será que a igreja ouviu errado? Será que a gente não estava alinhado com o que Deus realmente queria? Numa live esses dias, com um pastor lá da casa onde eu congrego, ele mora hoje em Portugal, e ele me falou uma coisa tão simples, a respeito de que não existe Descend sem o Decol. Ou seja, não existe envio sem antes consagração e oração. Então, se eu aceito que, ok, Deus anotou o nome de cada um que disse que ia para as nações, que ia fazer missões, mas antes há um chamado para dentro. E o Fique em Casa perde totalmente seu poder político para ser uma mensagem, ouça os sinais, ouça o que está sendo gritado por aí. Então eu começo a olhar para dentro da minha casa, edificar a minha vida, e eu não sei você, mas eu fui resetado. Parece que tudo começou de novo. Eu antes estava num ritmo frenético, viajando, eu não sei mais nem arrumar minha mala direito, cara. Minha mala que eu fazia em 10 minutos, agora eu levo quase que um dia inteiro e esqueço sempre alguma coisa. Viajei umas 3 vezes desde então. E, enfim, está sendo muito gostoso aprender tudo de novo. Visão perfeita para mim é a visão de Deus, é simples assim. Não é a visão de um homem, não é a visão de um movimento, não é a visão de uma nação, é a visão do céu. É a visão que o próprio Deus tem para a gente. E eu creio que num ambiente como esse de ser resetado para mim, significa de você começar de novo, começar do zero. É como se você tinha uma dívida, essa dívida foi apagada, você agora não tem mais dívida alguma. É como se você tivesse sujo, tomou um baita de um banho e você está completamente limpo. É como se você tivesse ofendido alguém e foi perdoado. Ou seja, para mim, esse novo tempo, ele fala de uma folha em branco em que você pode começar a escrever de novo. Para mim, esse tempo fala a respeito de pureza. Repete comigo, pureza. Amém? Pureza não só quer dizer santidade, pureza também quer dizer inocência. E inocência não é como o compadre Washington falou, sabe de nada, inocente. Inocência tem a ver com não ter culpa. Amém? Um inocente, uma pessoa vai para o tribunal, se não for encontrado culpa nela, ela é uma pessoa inocente. Não significa que ela não sabe de nada, significa que ela não tem culpa. Ou seja, quando eu paro para perceber o que Deus talvez espere de nós nesses dias, através desse tempo, para esse tempo que está entrando, eu sinto um vento de pureza descendo do céu sobre nós. Amém? Ou seja, adoradores colocarão a mão na massa. Amém? Se a gente fosse desenhar um adorador, eu creio que a maioria dos desenhos seria alguém cantando ou com algum instrumento nas mãos. Para mim, um desenho de um adorador é uma pessoa de joelho no chão orando a Deus. Eu creio que a adoração tem muito mais a ver com oração e ação do que com música. Mas eu creio que é um tempo em que adoradores colocarão a mão na massa. Eu entendo que a adoração, ela se torna algo, de certa forma, inegociável em dias como os nossos. Porque um adorador, muito do que ele faz é contemplar e buscar a face de Deus, ou aquilo que Deus está fazendo e liberando, até que receba a revelação do que Deus quer que essa pessoa veja, e corresponder naquilo que lhe foi revelado. Se eu começo a perceber pureza da parte de Deus, e simplesmente, não é simplesmente dizer que Ele é puro, porque nós sabemos que Ele é, mas você ter a experiência de ser invadido pela pureza de Deus, você entendeu o recado. Ele quer que você se mova na pureza.
se Deus mostra a sua justiça, a sua retidão, Ele está deixando bem claro a forma como Ele quer que você se mova, aquilo que Ele quer que você deixe entrar na sua vida e passe a ser o vento que te move por aí. Eu creio que é um tempo em que adoradores que tiveram tempo nesses dias para passar tempo na presença de Deus, puderam ser impactados com um vento diferente. Sabe, eu poderia escrever um livro sobre como foi a minha vida nesse período de quarentena, e cara, não seria um livro triste. As coisas que Deus me ensinou a respeito de prontidão, eu pude sentir meus ouvidos espirituais mais abertos do que nunca. Eu pude sentir meu coração mais sensível à voz de Deus do que nunca. E mais do que isso, eu pude sentir o meu coração disposto a me mover imediatamente naquilo que Deus estava me mostrando. Sem titubear demais, sem esperar muitas confirmações, mas numa certeza quase que palpável de que a voz de Deus estava me direcionando para alguns lugares. Eu moro numa cidade de praia, e a minha cidade foi a primeira a liberar as praias para o uso. Ou seja, em um mês a gente já estava obrigado a ficar na praia, porque era a única coisa que deixavam a gente fazer. Que vida. E aí, eu me lembro que assim, eu não sei se aconteceu isso com você, pelo menos no íntimo, de você ficar tentando descobrir o que é que você pode fazer para então ir lá fazer. Eu nunca fui num drive-in na vida, mas foi só liberar os drive-ins que a gente começou a ir. Eu nunca fui num drive-in na vida até liberar os drive-ins. Pronto, é o que eu posso fazer, é para lá que eu vou. Só que eu senti uma voz diferente me chamando. E foi muito pelo contrário, foi tipo, ok, as coisas, você está tentando descobrir o que você pode fazer, mas força a barra para não fazer. E deixa eu ser mais claro, quando estava tudo abrindo na minha cidade, eu lembrei que eu tinha que fazer uma cirurgia de siso, que tinha que arrancar um siso. Eu falei, cara, eu teria que parar tudo para fazer isso. Então eu vou aproveitar e vou parar tudo quando está tudo parado e vou arrancar esse dente. E aquele dente deu infeccionado e ainda o que era para ser uma semana viraram 20 dias. Mas exatamente por causa desse tempo em que eu não podia fazer nada, quando estava começando a liberar, fazer algumas coisas, Deus começou a me dar canções, eu comecei a gravar. E aí eu soltei uma dessas canções que veio num tempo extremamente oportuno e coisas começaram a convergir. E eu comecei a perceber, cara, Deus estava me dando algo específico para um tempo oportuno, não era para depois, era para aquele momento, e isso começou a pontuar a minha vida. E eu, desde então, eu tenho visto documentos saírem na hora que precisavam sair, resoluções aparecerem na hora que precisavam, ou seja, existe algo a respeito de um timing do céu, e de uma prontidão para você responder aquilo que Deus está fazendo, porque Ele está preparando a terra para o semeador lançar as sementes. Sabe, quando o semeador saiu para semear, muitas sementes caíram pelo caminho, mas ele não saiu para desperdiçar sementes, ele saiu para semear, ou seja, ele saiu em direção a uma boa terra. Algumas sementes caíram no caminho, mas uma boa terra era o destino daquelas sementes, ou seja, quando Deus te deu boas sementes, Ele já está preparando uma terra para que você possa lançá-las lá. Ou seja, há uma certa urgência no tempo que a gente está vivendo. E por que eu falei de pureza, de inocência? A igreja de Atos, a igreja descrita em Atos, os primeiros passos, os primeiros dias, as primeiras decisões, as primeiras missões, os primeiros conselhos, eles falam para mim de uma inocência e de uma pureza, que cara, Atos dentre muitas coisas, um livro de gente que não sabe como fazer, fazendo a coisa certa. Você consegue perceber isso? Um livro de gente que nunca fez na vida, não sabe como fazer e fazendo a coisa certa. Porque não sabem e sabem que não sabem. E quando você sabe que não sabe, todo o espaço, toda a decisão tem que passar pelo crivo do Espírito Santo de Deus. Você vai ver que o livro de Atos inteiro, todos os capítulos, fala do Espírito Santo. Tomando decisões. Nada era feito sem o Espírito Santo dar a direção. Sabe, uma igreja ímpar, que nos ensina enquanto aprendia. Amém? É para Jesus, você pode fazer melhor. E eu creio que nós somos afortunados. A igreja da nossa nação é afortunada. Essa casa é muito bem-aventurada.
Eu canso de falar isso, não é porque eu estou na presença de vocês, mas por onde eu vou, eu dou testemunho do que acontece aqui nessa casa e de como eu sou abençoado pelas conferências que aqui acontecem, quando eu sou convidado para ministrar e poder ouvir, e poder participar da mesa, e poder, ser envolvido nessa atmosfera profética, que respeita o profético de uma maneira extremamente madura. Eu creio que tudo que a gente aprendeu até aqui é fantástico e nos equipou demais. Mas será que nós teríamos coragem de, nesse lugar onde nós chegamos, nós nos tornarmos inocentes de novo, puros de novo? Não estou falando de esquecer e rejeitar o que foi feito, muito pelo contrário, mas é de fazer desse fundamento que hoje é o nosso teto, o chão da próxima década. Aprender tudo de novo se for necessário. Eu creio que a coisa mais sábia que a gente pode fazer é abrir bem os nossos ouvidos para ouvir o que Deus está falando. Sabe, o que eu queria falar para vocês nessa noite é que adoradores, eles não se movem por vontade própria, eles são movidos pela vontade do céu. Isso desde o princípio na Bíblia. Desde quando Abraão peregrinou por uma terra que era sua, e ele andou ali simplesmente como se não fosse, a cada encontro com Deus, ele erguia um altar. O pastor foi muito feliz quando falou de Jacó, aqui, que tem aquele encontro com Deus e deita azeite naquela pedra e chama aquele lugar de casa de Deus, Betel. Sabe, a cada encontro com Deus, um altar é erguido. E para mim, isso fala muito claramente de Deus estar escolhendo os nossos lugares de oração pelos encontros que Ele nos dá. Agora, eu começo a desconfiar de algumas coisas, porque eu creio que a terra que Deus toca é a terra que Deus quer transformar. Amém? Através de um povo que Ele colocou ali, cheio do Espírito Santo. Sabe, desde Israel andando pelo deserto, a nuvem descia sobre o tabernáculo e era ali que eles permaneceriam. Até quando? Até a nuvem se erguer e andar de novo. Então todo mundo desmontava tudo e seguia a nuvem até que ela parasse e descesse, ali era para ficar de novo. Ou seja, Deus escolhe o lugar onde Ele quer ser adorado. É como se Deus estivesse mapeando a terra para o reino dos céus, através dos pés dos seus filhos, que ali param, se prostram, o adoram. E cara, eu tenho uma boa notícia para te dar: coisas grandes acontecem onde Ele é adorado. Amém? Já não é mais a respeito de Jerusalém ou nesse monte, como a mulher de Samaria falou, mas é em espírito e em verdade, porque Deus assim é, e é assim que Ele procura os seus adoradores. Amém? Gente entregue de verdade. Finalmente, deixa eu entrar no texto que eu tinha separado. Ele está em Atos 16, a partir do verso 6. Na verdade, eu gostaria de falar do capítulo 16 inteiro, mas eu tenho a fama de demorar bastante quando eu venho pregar aqui, então eu não vou judiar dos irmãos, amém? Fiquem tranquilos, amém? Eu sou querido, estou querido. Não trouxe nem meu violãozinho chato para ficar 15 minutos tocando a mesma música, fique tranquilo. Não, vocês não gostam de mim. Vamos lá. Atos 16, a partir do verso 6, diz assim: E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite, sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: Passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, olha isso, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Irmãos, eu vou simplesmente falar dos eventos para que a gente ganhe tempo e não fique simplesmente leia a tua Bíblia em casa, amém? Mas eles então se dirigem para aquele destino, e a primeira cidade na qual eles vão parar se chama Filipos, a cidade para a qual Paulo escreveu a carta aos Filipenses, que para mim é uma das cartas mais felizes que Paulo escreveu, e ele escreve de dentro da cadeia. Eu acho aquela carta uma coisa lindíssima. Mas eu dei uma lidinha a respeito dessa cidade,
E ela se chamava Filipos porque o pai de Alexandre o Grande, que tinha conquistado aquela cidade uns 300 e poucos anos antes, se chamava Filipe. Ele botou o nome dessa cidade de Filipos. Mas antes ela se chamava Crênides. Olha que nome lindo, irmão. Crênides. E sabe o que significa Crênides? Significa cidade das fontes. Cara, para quem gosta do teor profético dos nomes, tem um varão macedônio que aparece em visão para Paulo e chama ele para um lugar que ele não sabe onde é, só sabe que é na Macedônia. Ele se dirige para lá, e a primeira cidade que ele para é uma cidade que tem seu nome original chamado Cidade das Fontes. E cara, naquele texto que eu li hoje a respeito dessa cidade, diz que essa foi a primeira cidade do continente europeu a receber o Evangelho de Jesus. Ou seja, fala de um novo tempo sendo desatado, amém? Fala de você precisando ouvir a voz de Deus claramente, para que você se mova junto com Ele, exatamente para onde Ele quer ir. Deus está te dando boas sementes, Ele está te chamando para uma boa terra, amém? Eles chegam nessa cidade, e cara, eles não perdem tempo ali. O texto vai decorrendo e diz, num sábado, nós fomos para a beira do rio. Cara, eles estão numa cidade chamada Cidade das Fontes. Eles vão para a beira do rio. Eles julgavam que ali havia um bom lugar para oração. Irmão, só que aconteceu alguma coisa naquele lugar que eles se reuniram para orar. A Bíblia nem fala deles orando, fala que quando chegaram lá, algumas mulheres da cidade se ajuntaram para ouvir os ensinos de Paulo. Ou seja, eu fico perguntando, será que eles escolheram esse lugar de oração, ou será que Deus simplesmente os moveu em direção a um povo que Ele estava preparando para receber? Porque dentre essas mulheres havia uma mulher chamada Lídia, e a Bíblia diz que então Deus lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo estava falando. Deixa bem claro, Deus abriu o coração daquela mulher para entender o que muita gente não entende. Então eu começo a perceber que lugar de oração é um lugar onde salvação acontece. Amém? Lugar de oração é um lugar onde Deus se manifesta, e onde Deus se manifesta, Ele transforma. A terra na qual Ele se manifesta é uma terra a qual Ele transforma, e as pessoas que estão no lugar vão ser transformadas também. Eu nunca ouvi um hino composto por Paulo. Talvez devesse ouvir alguns, se ele tinha tantas cartas. Não sei se ele tinha alguma habilidade musical, mas eu sei que ele orava bastante. E aquele homem de oração se move de acordo com a visão que Deus deu a ele, de maneira imediata, ou seja, urgente. Ele recebeu uma visão e imediatamente ele se move em direção àquela visão. Tentavam ir para um lugar, o Espírito de Jesus bem claramente impedia. Tentavam ir para o outro, o Espírito de Jesus impedia. E é interessante você ver o Espírito de Jesus te impedindo de pregar o Evangelho. É uma coisa meio conflitante. Como é que o Espírito de Jesus me impede de pregar o Evangelho? Eu quero pregar o Evangelho. Não, mas não é ali. Porque existe uma coisa chamada tempo. E o tempo é um lugar na eternidade. Você precisa crer que o tempo que você usa é para ir para o lugar certo. E para que a vontade de Deus aconteça do jeito que tem que ser. Amém? Não é tempo de você pegar uma metralhadora e atirar para todo lado. É tempo de você aprender a ser um sniper e usar uma bala. Amém? E ser eficaz, e não desperdiçar nada do que Deus te deu, porque essa energia que você desperdiça muitas vezes te frustra. Mas aquele um tiro que você deu e acertou o alvo, isso te encoraja a ser mais meticuloso ainda da próxima vez, mais afiado ainda da próxima vez. Nada como uma oração respondida para você orar de novo. Amém? Nada como uma oração respondida para você orar de novo. Esses homens estão andando naquela cidade. E eu acho muito lindo isso a respeito de adoradores. Porque enquanto eles não sabem o que fazer, eles não fazem nada. Esse negócio é muito bom. Sabe, de você chegar num lugar, Deus mandou a gente para cá. Fica aí. Sabe, é o Espírito falando para Filipe. Vai para aquela estrada que vai de Jerusalém, que sai de Jerusalém, que está deserta. Tá bom, que legal, me mandou para uma estrada deserta. E agora? Fica aí.
Até que passou um carro com um eunuco etíope e muitas coisas aconteceram. Amém? É você estar disponível. Eu creio que é um tempo não de se mover como uma polícia militar fazendo ronda nas ruas e gastando gasolina por aí. É tempo de você se mover como um bombeiro que está no quartel, prontinho, de farda pronta, esperando o sinal tocar. E dali você sai direto para o alvo. Eles foram andando pela cidade. Deve ter um lugar bom de oração aqui. Cara, eu creio que foram guiados pelo Espírito, porque eles estão na cidade das fontes e eles vão para a beira do rio. E para mim isso fala de Deus começando a invadir o sistema daquele lugar. Amém? Vamos pela fonte. Chega na fonte, aí o que acontece naquele lugar? Salvação. As mulheres ouviram o Evangelho, Lídia teve o seu coração aberto para crer na palavra de Deus e levou eles para dentro da sua casa, e todos os da sua casa receberam Jesus e todos foram batizados. Cara, não é só uma pessoa que aceitou Jesus, foi uma casa inteira. E quando fala de uma casa inteira aceitando Jesus, é uma questão de tempo para uma cidade inteira também fazê-lo. Porque cidades de luz edificadas sobre montes nada mais são do que casas de luz que foram acendendo uma a uma. E eu acho isso lindo porque agora o sistema daquele lugar começa a ser minado. Cara, se tem um perigo para o sistema das trevas é um adorador antenado em Deus. Porque o reino de Deus vai se manifestar. E quando o reino de Deus se manifesta, os sistemas desse mundo têm que sucumbir. E eles vão espernear, e eles vão tentar te matar, eles vão tentar acabar com você. Sabe, eu acho lindo porque, leia a Bíblia, cara, ninguém honrou mais as mulheres do que Deus. O grito das feministas que fala que Deus é machista, cara, leia a Bíblia de novo. As primeiras pessoas a receber o Evangelho na Europa foram as mulheres. Amém? E tem algo muito profético a respeito das mulheres, elas têm ventre, amém? Ventre que gera, amém? Gente, quando você ganha uma mulher para Jesus, ela é um ventre que gera, amém? É aquela que bebeu da água do poço sem nem ver, e do seu ventre fluirão rios de água vida. Lídia aceitou Jesus, sua casa aceitou Jesus, sua casa foi batizada, e diz que eles, indo para o lugar de oração, por muitos dias, uma outra mulher começou a segui-los. Diz que era uma jovem possessa de espírito adivinhador. Cara, não interessa se o espírito adivinhador é um entretenimento legal, não interessa se ele te faz parecer especial, interessa que essa mulher estava possessa, ou seja, interessa que essa mulher estava oprimida, interessa que essa mulher estava debaixo de jugo, não interessa o quão legal aquilo aparecia, amém? Orem pelas mulheres, pelas celebridades da nossa nação, orem pelas cantores que estão no mundo, sabe, porque essas moças que estão, cara, tirando suas roupas e rebolando que nem louca, elas estão possuídas, elas estão sendo oprimidas por um sistema que ganha muito em cima delas e que não dá a mínima para a vida delas, dá a máxima para o lucro que obtém. Orem por elas. O que acontece é que essa jovem, por muitos dias, passou a segui-los, e sabe o que ela dizia? Esses homens são servos do Deus Altíssimo, e eles vos anunciam o caminho da salvação. Uau! Meu irmão, é um fã-clube. Perfeito. Os caras estão ali querendo anunciar o Evangelho, e tem uma pessoa conhecida da cidade, reconhecidamente adivinhadora, falando a verdade. Eles são servos do Deus Altíssimo, e eles anunciam o caminho da salvação. Só faltava dizer, a eles ouvi. Mas um adorador, ele não se envolve com o sistema desse mundo. E Paulo, uma coisa que ele tinha era discernimento no Espírito. Ele se toca, ainda que esse Espírito esteja falando a verdade, esse Espírito não é de Deus, cara. Ele não testifica. Ele não testifica. Paulo se irritou, e Paulo era bem sanguíneo, a personalidade dele é fantástica. E ele vira para aquela mulher e fala, Espírito, sai dessa mulher em nome de Jesus Cristo. E o Espírito deixou a mulher. E os senhores daquela jovem que ganhavam dinheiro em cima dela ficaram revoltados porque acabou a esperança de lucro. Ou seja, algumas mulheres ouviram o Evangelho, a casa de uma mulher inteira aceitou Jesus, e conforme eles caminham, tem uma mulher opressa que acabou de ser liberta de espíritos. Tem libertação acontecendo por causa de um lugar de oração. Amém? Onde Deus começa a se manifestar, alguma coisa começa a acontecer.
Quando toca no sistema econômico, meu amigo, aí o barulho é grande. Fala de dinheiro, o negócio fica quente, o bagulho fica louco, como dizem na NVR. Sabe a nova versão do Rodolfo? O que acontece é que aqueles homens agora arrastaram Paulo e Silas para a praça, chamaram os pretores, a polícia, e falaram: esses homens estão perturbando a nossa cidade, porque eles nos impõem costumes que nós não podemos obedecer, porque nós somos cidadãos romanos. Os pretores, nem você vê como um sistema diabólico, ou seja, o espírito adivinhador estava na moça, mas vocês viram quem são os verdadeiros endemoniados. Arrancaram as vestes de Paulo e de Silas e açoitaram eles e levaram para a prisão. E quando parece que estão matando os adoradores, talvez estejam levando eles exatamente para onde eles devem estar. Porque se tem uma cidade que é de fontes, se tem uma cidade que está debaixo da opressão de um sistema espiritual, isso tem um coração. E cara, eu acho que não existe coração de cadeia pior do que prisão. Eles são mandados para a prisão, seus pés são amarrados no tronco, um carcereiro fica à disposição para cuidar deles. Só que esses homens são completamente livres no seu espírito. E cara, se eles encontraram um riacho confortável, águas tranquilas, um lugar maravilhoso para orar, dentro daquela cadeia não foi diferente. Aqueles dois homens começam a orar e a cantar para Deus à meia-noite, com suas costas machucadas, com as roupas rasgadas, totalmente presos, mas completamente livres. Eles então começam a orar e a adorar a Deus, e meu irmão, eu acho que isso mataria qualquer ministério de louvor, de inveja, mas aqueles homens que eu não sei nem se eram afinados, começam a cantar e um terremoto começa a acontecer, e por causa desse terremoto as cadeias de todos se quebram, e a libertação não aconteceu só para eles, aconteceu para todos que estavam naquela prisão. Ou seja, não é que Paulo e Silas foram libertos, é que a cadeia perdeu o seu poder. As prisões, você vê, é um ato, Deus está fazendo um ato profético nessa cidade, libertando ela do centro da sua cadeia, libertando todas as prisões. Aí de repente tem o homem que é o encarregado de manter os homens presos, que acaba de se revelar como o mais preso de todos. Porque ele olha para os presos soltos, ele acha que eles vão fugir, e ele tira a sua espada e ele está pensando em se lançar sobre ela para se matar. Só que Paulo é um adorador, que ele não está ali para fugir, ele está ali para ganhar almas para Jesus, não interessa se é na beira do rio, não interessa se é dentro da cadeia. Ele olha para aquele homem tentando tirar a sua própria vida, ele fala: não faça mal nenhum para você, porque todos nós estamos aqui. Diante daquele evento, não precisou de palavra alguma para convencer aquele homem de que aqueles eram homens de Deus. A Bíblia diz que o carcereiro se prostra diante de Paulo e Silas e diz: o que eu faço para ser salvo? Meu Deus do céu, cara, o encarregado de manter as prisões da cidade funcionando está rendido, querendo vida. Ele estava pronto para morrer e agora ele quer viver. E aí vem aquela frase tão linda que a gente bota em tanto adesivo na nossa casa e no nosso carro: crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Meu amigo, que noite longa foi essa? Porque aquele carcereiro aceitou Jesus, levou Paulo e Silas para casa, todos os da sua casa aceitaram Jesus, todos foram batizados, suas feridas foram lavadas, a mesa foi posta, tiveram comunhão e voltaram para a cadeia antes de amanhecer. Que fantástico isso! Volta para a cadeia só para cumprir o protocolo. O que acontece é que quando as estruturas espirituais são destronadas, as estruturas naturais começam a se mover. E aqueles homens que deviam estar se regozijando por tudo que eles tinham acabado de ver, recebem uma notícia pela manhã: as autoridades mandaram soltar vocês. As cadeias foram quebradas. E Paulo e Silas estão abusados, falando: o quê? Prender a gente sem nem condenar. Eles que venham aqui soltar a gente, não saio. Pensa num cara tão livre que a cadeia abriu e ele falou: não sai daqui, venha me tirar. E os caras vieram envergonhados e pedindo desculpas: a gente não sabia que vocês eram romanos, nos perdoem. Dali eles voltam para a casa de Lídia, e dali eles partem para outra cidade. E a cidade de Filipos nunca mais foi a mesma. Eu amo ver Jesus entrando em lugares onde existem sistemas prisionais que funcionam até ele aparecer.
E quando ele aparece, meu amigo, eu queria dar um breve testemunho antes de terminar. Obrigado. Estava combinado, a gente tinha combinado essa daqui antes. Eu me mudei de casa nessa pandemia. Fui para um apartamento melhor do que o que eu morava antes. Deus tem sido, sempre foi, e eu sei que continuará sendo, porque Ele não muda, muito bom para a minha vida. E quando eu cheguei na minha casa nova, eu e a Ali, a gente está como quem sonha. Eu tenho o meu costume, minha primeira hora da manhã, minha primeira coisa é acordar, fazer o meu café, pegar minha Bíblia e passo o meu tempo com Deus. É a minha primeira coisa. Se eu não fizer isso, parece que meu dia fica manco. Não estou falando isso para dizer que sou bonzão, não. Não começou assim, eu sou um anjo. Não, eu comecei me esforçando, vai. Eu queria fazer um monte de coisa, mas eu falei, não, eu sou crente, vou ler essa Bíblia aqui de manhã. Até que, meu amigo, dizem que basta 21 dias para você fazer de um hábito algo que faça parte de você, reprogramar a sua mente. Eu sei que hoje, se eu não fizer isso, meu dia fica torto. Na minha casa antiga, eu tinha exatamente o meu cantinho de fazer isso. Só que na casa nova eu não tinha. E eu falei, cara, eu preciso arrumar o meu canto de oração nessa casa. E eu olhava para aquela mesinha, eu olhava para aquela mesa de jantar, eu olhava para a bancada da cozinha. Eu falei, onde que vai ser meu canto de oração? Aí um dia eu testei um. Uau, legal aqui. Aí no outro dia eu testei outro. Na mesma mesa, só que sentado do outro lado. Aí no outro dia eu sentei na banqueta. No outro dia eu fiquei na beira da janela, olhando para a janela, olhando minha Bíblia. E confesso que eu ainda não escolhi o meu lugar. Mas hoje de manhã, quando eu vinha para cá e eu pensava em contar isso para vocês, eu senti o Senhor falando comigo, é porque eu quero que você ore na tua casa toda. Aí eu falei, olha, eu gostei dessa palavra. Deus está aí mapeando minha casa inteira e consagrando cada cantinho dela para Jesus. Eu entrei uma vez na casa de um amigo meu, que é um profeta lá nos Estados Unidos, pastor Rafael Conrado, um cara que eu amo muito, um homem muito doce, de um coração gigantesco. Eu me lembro que eu fui levar umas caixas de livros, sei lá, para ele, quando ele estava morando na Flórida, eu estava na casa da minha cunhada, eu fui fazer esse favor para ele, de levar esses livros para lá. E de manhã, eu fui de bermuda, chinelo, que eu ia para a praia dali, levei esses livros para ele, deixei ele ali, ele estava tomando café na mesinha dele, na cozinha, ali uma mesinha que só tinha 2 lugares, ele estava tomando um café. E aí eu comecei a conversar com ele, e quando eu vi, eu estava... Falei, mano, que é isso? Que é isso? Ele só ficava rindo para mim. Pegou, né? E eu estava falando de alguma coisa, assim, que não tinha nada a ver, onde é que a gente vai almoçar? Não era um papo super espiritual, mas a presença de Deus naquele lugar começou a me pegar. E eu me lembro que, assim, das muitas experiências que eu tive com lugares de oração, aquela cozinha, cara. Os gordinhos se acabam nessa hora quando eu falo, porque cozinha, meu amigo. Você consagrar a cozinha para Jesus, olha, cuidado. Porque pode ficar bom o negócio. Você não vai querer jejuar. Mas eu sei que aquela experiência me ensinou, porque assim, eu já tinha ficado na casa dele outras vezes, e todo dia de manhã eu via ele sentando naquela mesinha e tendo o tempo dele com Deus. Cara, o lugar que você adora a Deus fica impregnado da presença. E sabe o que? Eu quero a minha casa impregnada da presença de Jesus. Eu quero te desafiar nessa noite, meu irmão. Eu vim aqui te trazer essa mensagem. Deus está esperando você. Abrir o teu ouvido para Ele te mostrar que lugar é esse. Na sua casa, no seu trabalho, na sua cidade. Deus está preparando uma terra e Ele te deu sementes. Ele está te lançando para esse lugar, como uma semente, para que você jogue sementes lá. Não tenha medo do que pode te acontecer. Uma semente desse mistério só gera vida quando morre. Então, às vezes, a gente precisa entender o que Jesus falou para Ananias a respeito de Paulo. Eu vou mostrar para ele o quanto ele deve sofrer por amor do meu nome. Interessante, foi o cara que deu mais fruto de todos os apóstolos contemporâneos a ele. Alguém que sofreu bastante pelo Evangelho, gerou muita vida também. Deus está nos chamando para mapear essa terra, amém? Agora, se você entende e concorda comigo de que tempo é lugar, tempo é espaço, aonde Deus quer que você ore nesse tempo? Não estou falando de manhã, de tarde, de noite. Eu estou falando de prontidão. De você se deixar ser ativado. De você desenvolver um relacionamento tão íntimo com Jesus e tão teu,
ao ponto dele te dar aquele sinal, sabe aquele sinal que você vê sempre, um número, uma hora que às vezes te chama a atenção mais do que outras? Sabe, algo que ative dentro de você, e você fala, cara, eu acho que Deus está me chamando para orar agora. E naquela hora, sem titubear, você abrir a sua boca e descarregar o Espírito Santo que se move em você sobre aquele lugar e sobre aquele momento na história. Ele está preparando um povo, meu irmão. Nossa nação já recebeu o Evangelho, mas esse tempo que está entrando ainda não. Você entende o que eu quero dizer como o tempo sendo um lugar? Esse tempo ainda precisa ouvir a palavra de Deus. É como se tudo começasse de novo. É como se você fosse evangelizar a tua cidade completamente de novo. É como se tudo fosse começar do zero, numa atmosfera, numa nuvem de pureza, soprada pelo próprio Deus, querendo que você simplesmente flua com Ele, simplesmente obedeça a sua voz. Entenda, Ele tem a visão perfeita. Ele conhece o futuro. Ele sabe o que vai dar bom, Ele sabe o que vai dar ruim, e Ele sabe o que não vai dar em nada, por melhor que seja a sua intenção. Então, abra os teus ouvidos, aprenda a espiritualmente ficar de boa. Espiritualidade não é só você fazer e fazer e fazer, muitas vezes é você não fazer nada, até que te seja dito o que fazer. Muitas vezes significa você ficar completamente disponível até que aquela voz do céu arranque um eis-me aqui de dentro de você. Então que você seja o que Deus desenhou para o teu povo, para a tua casa, para a tua cidade e para o futuro. Se coloca de pé, por favor. Espírito Santo de Deus, eis-nos aqui, Senhor, atraídos por uma alegria sem igual, confortados na leveza do céu, abraçados pelo Teu cuidado. Tu és aquele que nunca falhou e nunca vai falhar. Eu peço que o Senhor tome a cada um de nós pelas mãos e nos eleve. Permita-nos enxergar mais longe. Permita-nos sonhar mais alto. Permita-nos fluir no Teu Espírito, na Tua velocidade. Nem correndo de mais, nem de menos, mas no Teu tempo, no Teu compasso. Ensina-nos, Senhor, a batida do Teu coração, e que seja como esse tambor que marca os nossos passos, como um exército que sai para a guerra em unidade. Filhos e filhas espalhados pela face da terra começam a ouvir o som do céu, como que som de trombetas, mas é o sinal, chamando um a um, convocando um a um, para se ajuntarem em oração nessa rede interligada, não pela internet, mas pelo Espírito. Assim como a terra gira em torno do sol, é 5 horas da tarde em algum lugar. E se todos os filhos e filhas orassem às 5 horas da tarde, o Senhor seria adorado o tempo inteiro. Desperta o nosso coração para trazer o céu à terra. É bem mais eficaz e interessante do que levar problemas da terra até o céu. Ensina-nos a trazer as soluções do céu à terra, até que a maturidade nos encontre, e junto com a pureza, que combinação eficaz, nós sejamos a solução do céu na terra. Use o sopro de vida que o Senhor colocou dentro de cada um de nós. É seu, está em nós, mas é seu, para liberar o som do verbo,
palavras de vida, decretos eternos, ativar propósitos e liberar destinos. Embala-nos na tua música, Senhor. E que o mundo veja o brilho do teu rosto através do jardim que o Senhor cultiva por onde passa. Que vida aconteça por onde os adoradores de Jesus passarem. E que assim seja em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.